Começa agora, Pod Tal, o podcast para quem aprecia boas ideias e grandes conversas. Tudo bem com você? Mais um Pod Tal para a gente bater um papo, conversar com pessoas interessantes, para a gente aprender muito. E hoje eu tenho certeza que você vai sair desta entrevista de uma outra forma, porque nós vamos falar num assunto que é uma chaga, é uma ferida aberta no Brasil, é a violência contra a mulher. Mas nós vamos conversar com uma pessoa que tem entrado em ação. Ela não ficou paralisada, ao contrário, ela usa a história de vida dela, da vítima de violência, para ajudar outras mulheres e milhares de mulheres, e quando eu falo de mulheres, são famílias, filhos que estão sendo ajudados por ela. Eu estou falando da Seurici, uma querida, uma guerreira, uma batalhadora que criou a ACIESP, uma organização sem fins lucrativos, e ela vai contar a história dela para a gente agora, porque, olha, quando você sofre uma violência doméstica, é paralisante, né? Você se sente agredida moralmente, fisicamente, psicologicamente, é todo um processo, é paralisante. Eu tenho certeza que as mulheres que estão me ouvindo agora e que estão, infelizmente, passando por esse ciclo, eu peço para você parar e assistir esse podcast, porque isso aqui vai mudar a sua vida. E se você conhece alguém que esteja passando por violência doméstica, por favor, também pare e assista, porque isso pode salvar vidas, com certeza vai salvar uma vida. Senhor Eci, que prazer ter você aqui. Muito obrigada por ter atendido o nosso convite, viu? Boa noite, o prazer é todo meu estar aqui com vocês, né? E também passar um pouquinho da nossa experiência, de todo um legado que a gente vem aí trazendo para empoderar outras mulheres para não passarem o mesmo que eu passei, né? Senhor Eci, só para a gente falar, dar uma pitada do que é a CIESP hoje. Você começou a CIESP em 2009, se não me engano. Né? A gente vai contar a sua história, mas só para a gente ter uma noção, quantas mulheres já passaram pela CIESP? Contabilizado, dia 22 de dezembro de 2025, 18 mil mulheres foram transformadas no Instituto ACIESP. 18 mil. 18 mil mulheres. Você vai contar pra gente o que acontece lá. Gente, é um lugar, assim, muito acolhedor. É vivo, sabe? É cheio de vida, é cheio de histórias. As pessoas, sim, claro, chegam tristes, mas elas saem transformadas, e é esse o objetivo. Senhor Eci, conta a sua história pra gente. Você viveu um ciclo de violência doméstica, você foi casada por quase 2 décadas. Conta pra gente, assim, resumidamente, a sua história. Primeiro, a violência que eu comecei a vivenciar foi quando adolescente, né? Eu sofri a violência em casa, do meu próprio pai. E aí, muitas vezes, a gente, para se libertar de uma violência, a gente acaba indo para outra, né? Que tipo de violência você sofreu? Aos meus 12 anos, eu fui violentada sexualmente pelo meu próprio pai. E, infelizmente, eu era ameaçada que eu não poderia contar para ninguém. E eu não aguentava mais aquela situação e eu fui falar para minha avó, que a minha avó, mãe do meu pai, morava com a gente. E minha mãe faleceu com 52 anos, muito nova. Minha mãe, a vida inteira, ela sofreu violência doméstica. Hoje eu sei que é violência doméstica. Na época, ela falava pra gente que aquilo era normal. Papai tá nervoso. E aí essa violência, ela não era só com a minha mãe, era com a gente também. Vocês eram como é que era a sua família, pra gente ter uma ideia? A minha mãe, nossa, ela era a pessoa mais admirável do mundo. Ela muito trabalhadora, honesta, decente, sempre alegre, mas ela não deixava isso parecer pra gente, né? Ela escondia essa realidade de Isso. violência que ela vivia. Se ela chorava, se ela ficava triste, era às escondidas, porque para nós ela se mostrava uma mulher muito forte. E ela Você fala sofria. nós, quem são?
Eu e meus irmãos. Quantos irmãos vocês? Nós somos em 10 irmãos. 10. 10 irmãos. Do mesmo pai e mesma mãe. Exatamente. E, infelizmente, a minha mãe foi muito cedo, porque eu acho que ela não aguentou tanto sofrimento, porque ela entrou em depressão e os médicos não achavam doença, porque ela morreu sem sabermos o que ela tinha, e a gente levou ela para tudo quanto é médico. Hoje eu acredito que foi a depressão que matou ela, devido à situação que ela vivia. A vida dela era trabalhar, trabalhar e trabalhar, enquanto meu pai bebia, saía para farra e chegava em casa, ele fazia fila para bater na gente. E a Do nada, minha assim. mãe Não e que algum nós. motivo justificasse, mas era uma violência gratuita. Qualquer frustração que ele tinha, Uhum. nós éramos o motivo de qualquer coisa. Então, muitas vezes a gente apanhava sem saber o porquê que a gente estava apanhando. Então, eu venho já de uma infância, né, muito sofrida em relação à questão da violência doméstica. E a nossa mãe sempre defendia a gente, mas ela era mais uma que, ao defender, ela também entrava no castigo. E aí eu comentei com a minha avó, porque é ela que praticamente mandava dentro de casa, porque desde que minha mãe casou, a minha avó morava com meus pais. Uhum. E eu achei que ela iria tomar alguma atitude, e a única coisa que ela fez, ela me levou para dormir com ela. Então eu dormia no quarto da minha avó, na cama com ela, porque ela era a única pessoa que meu pai obedecia. Se Respeitava. ela falava, ele obedecia. Mas E ela não aí fez nada, ela não chegou para o filho e falou: "Olha, o que você fez foi errado", não foi tomar satisfação, nada. Ela simplesmente protegeu você do jeito que ela sabia, do jeito que ela podia, e não fez absolutamente nada. Era o que ela exatamente. podia fazer Na também, né, época. na época. Meu pai, na época, quando existia inspetor, ele era inspetor, então ele vivia com o delegado para baixo e para cima, né. E naquela época, inspetor era um homem respeitado, era um homem da lei, então ele se beneficiava dessa função dele, e aí ele se achava, o homem mais poderoso da cidade, uma cidadezinha pequena, no Paraná, divisa com a Argentina, lá no final. E todo mundo conhecia todo mundo, então ele era um homem muito respeitado na cidade. Ninguém podia imaginar que dentro de casa acontecia esse show de horrores, né, essa rotina de violência. Não, quando minha mãe faleceu, a minha irmã mais velha que eu, ela surtou. Surtou, pediu para ele se retirar do lado do caixão, que ele não merecia estar ali, porque foi ele que matou a nossa mãe. E aí foi onde a cidade inteira ficou sabendo quem era ele. No velório, a sua irmã não E conseguiu e segurar. e como a gente vivia, porque até então era uma fachada, né, era uma fachada. E aí, após a morte da minha mãe, nós irmãos continuamos unidos, mas a gente se afastou dele, né, porque a gente só, se reunia, estava junto por conta da minha mãe. Uhum. E ele morreu o ano passado, né, acabou falecendo o ano passado, com câncer na garganta, que por ironia do destino, eu sei que pode haver muitas críticas em relação a isso, mas, quando ele ia bater na gente, ele pisava no nosso pescoço, e o câncer dele foi no pescoço. Ele morreu sem conseguir falar e sem conseguir respirar, Vocês teve que ser entubado. Você, de alguma forma, voltou a falar com ele? Como é que ficou a sua relação com seu pai? Ele morreu ano passado. Como é que é a relação de uma filha? Como é que pode ser caso? Claro, cada caso é um caso, mas como foi o seu caso com relação ao seu pai? Eu não tinha ele como um pai, Claro. porque quem deveria nos proteger, destruiu a minha vida, de certa forma. E isso dói muito ainda. Imagino. Eu voltei a falar com ele quando ele estava no hospital, antes de ser entubado, que meus irmãos pediram que eu fosse falar com ele, porque ele estava
me chamando e queria pedir perdão. Ele chamou todos os filhos, ele pediu perdão, filho por filho, e aí ele me chamou e queria pedir perdão. Eu fui, Uhum. né? Eu fui. Se ele tivesse precisando disso para ele seguir em paz. E quando eu cheguei, que eu olhei para ele, Voltou tudo. tudo parece que eu revivi tudo o que aconteceu e eu perdoei, Você mas eu conseguiu não perdoar? esqueci. É. Eu perdoei, mas eu não esqueci. Como eu falei para ele, o senhor tem que pedir perdão para Deus, não para mim, porque isso não vai apagar, Não. não vai voltar no tempo. E após toda essa situação, eu me casei, né? Você se casou com que idade? Eu me casei com 17 anos. 17. É aquilo que você falou, você vivia num ambiente de violência dentro de casa e queria sair da sua casa, quebrar esse ciclo. E aí você se uniu a uma pessoa aos 17 anos, quer dizer, muito jovem. Antes de eu me casar, de eu tomar essa decisão, eu fui para Curitiba. E aí, lá em Curitiba, eu morava numa casa de família para mim estudar. Uhum. E aí, quando perguntavam para mim dos meus pais, tal, eu falava sempre da minha mãe. E Sim. eu dizia que eu não tinha pai, porque para mim isso não era pai. Claro. E eu era uma adolescente. E aí, quando ele ficou sabendo disso, ele ligou e falou para Beatriz, que era a mulher que eu morava com ela para me estudar, que ela precisava me mandar imediatamente embora, porque se ela não me mandasse para casa, ele iria chamar a polícia, porque eu era de menor e ela estava com uma de menor. E aí ela foi, comprou passagem, me mandou embora de volta, e o caminho de volta, assim, a noite toda de viagem, para mim, eu queria que aquele ônibus acontecesse alguma coisa no caminho, mas eu não queria chegar em casa. Você estava com quantos anos? Eu estava com 14 anos. 14 anos. E aí foi, assim, uma tortura, tudo voltou a como era antes, e eu precisava me libertar. Vou pegar um lencinho para você aqui. Obrigada, Selma. Vou pegar um lencinho para você aqui, Ceureci, por favor. É muita lembrança, né? Mas faz parte, né, da sua vida e a gente vai contar a história de superação, de você ajudar tantas mulheres. Mas aí você voltou para casa, conseguiu vencer esse caminho, essa noite terrível, chegou em casa. E aí primeira pessoa que eu encontrei que quis namorar e casar comigo, Você foi. eu fui. A fragilidade, né? Te Exatamente. deixa Fui. muito vulnerável e você não viu nada. E eu acho que mesmo que visse alguma coisa, Era eu melhor. precisava Era me melhor do que libertar qualquer coisa, né? daquilo. E aí, quando eu me casei, foram, assim, 4 para 5 anos, foi tudo tranquilo. Aí, de repente, ele mostrou realmente quem ele era, a partir do momento que começou a nascer os filhos. Eu tenho 3 filhos, nós temos 3 filhos. E aí, ele começou a querer me privar de tudo e de todos. Implicava com a roupa que eu usava, Do nada, de Ceureci. como eu ia trabalhar. Às vezes eu ia trabalhar no sábado, ele mandava as irmãs dele ir até a empresa para ver se eu estava lá trabalhando realmente ou se eu estava fazendo alguma outra coisa. E assim, era uma tortura psicológica, assim, infernal, infernal. E aí aquilo estava ficando cada vez mais insuportável. Então, enquanto era comigo, né, eu ia segurando as pontas, tal, e aí as crianças foram crescendo, e ele começou a bater nas crianças também, espancar as crianças. Quer dizer, você começou a ver na sua família, com seus filhos, aquilo que acontecia com você quando criança. Seu pior Exatamente. pesadelo voltou a te assombrar. Exatamente. Quando eu via ele batendo nas crianças, eu me via o que Sim. eu estava revivendo a situação, só que eu não podia deixar.
isso acontecer. Então eu batia de frente, eu avançava nele para defender as crianças, aí eu apanhava junto com as crianças, enfim, foi assim uma tortura infernal. Quanto tempo ficou aí nesse esse ciclo? Eu fiquei casada há 19 anos, foi em torno de 14 para 15 anos de sofrimento, né, que Você foi suportou 14, 15 anos. foi. Quer dizer, durante 3, 4 anos, uma vida tranquila de casal, começaram a nascer os filhos e a personalidade dele se mostrou para você. Isso. Final de semana mesmo, eu dava graças a Deus que chegasse o final de semana, porque ele saía para jogar, às vezes ele varava sábado, domingo, chegava no domingo à noite bêbado, que não conseguia quase nem entrar para dentro de casa. E e aí, pelo menos quando ele estava fora de casa, a gente tinha paz. E o que que aconteceu, do ápice da sua violência? Porque você sofreu violência moral, patrimonial, você passou pelo ciclo da violência, né? Todos os tipos de violência possíveis eu passei, eu sofri. E o que é que aconteceu, E, assim, para você chegar e falar: "Chega"? por conta que ele batia muito nas crianças e pra me atingir. E aí não tinha como mais. Quando eu chegava e falava para ele que eu queria a separação, porque não tinha mais como a gente viver junto, ele falava que se eu me separasse dele, eu não viveria com mais ninguém, porque eu era dele, Ameaçando você. eu era dele. E eu tinha medo, porque ele realmente era muito agressivo, né. E aí por isso que foi indo e foi se estendendo tanto tempo. Porque às vezes as pessoas falam assim: "Ela apanha porque ela quer", não é. Você não sabe o que acontece dentro de uma casa. Porque no mundo lá fora, ele é um príncipe, mas dentro de casa que ele mostra quem realmente ele é. E essa pressão psicológica, né, seu Lici, de usar os filhos como reféns, né, ou para tornar você refém, te ameaçando, e aí você fala: "Não, mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano, eu vou aguentar, eu vou suportar", porque na esperança dele mudar, já que ele mudou tanto para pior, quem sabe ele pode mudar para melhor, pode voltar a ser aquela pessoa. Você se pegou pensando isso? Muitas e Várias muitas vezes? vezes. Eu queria acreditar que um dia pudesse mudar, Uhum. mas não adiantava. E e aí, quando já não dava mais para aguentar, né, falei: "Não, não tem como, não consigo mais viver assim". Peguei meus filhos e fugi. Você estava onde? Eu estava no Paraná. Tudo isso aconteceu no Paraná? A violência dentro da sua casa, pelo seu pai, a morte da sua mãe, o seu casamento aos 17 anos, o nascimento dos 3 filhos, todo esse ciclo de violência que você suportou por 19 anos aconteceu no Paraná. E você pegou os seus 3 filhos e como é que você tomou essa decisão, seu Lici? Ou eu tomava essa decisão ou eu iria viver isso até nós 3, nós 4, né, que eu tenho 3 filhos, Que idade seus filhos a tinham? gente morrer. A minha filha tinha 2 anos, o meu filho do meio estava com 4 e o mais velho estava com 6. Uma escadinha. 2 3 anos de crianças diferença um do outro. totalmente dependentes de você. Exatamente. E você trabalhava, você tinha algum recurso, o que que você fazia? Como é que você saiu da sua casa? Como é que você tomou essa decisão e falou: "Vou"? Como é que você se preparou para Eu isso ou não não? olhei para trás. Você largou Eu tudo? eu simplesmente arrumei 3 malas de roupa e peguei meus filhos, E foi. porque o bem mais precioso meu era meus filhos, é meus filhos. E e aí foi onde veio a tentativa de feminicídio, O que que ele fez? porque ele não aceitava a separação, como ele sempre dizia: Uhum. "Ou você é minha, ou você não é de mais ninguém". E aí, quando tudo isso aconteceu, eu nunca fiz boletim de ocorrência, porque eu não sabia nem por onde ir, porque a justiça naquela época não existia para as mulheres, né. Sim. As mulheres, na verdade, nunca foram nada. E e aí, quando aconteceu a tentativa e eu fui parar no hospital, eu fiquei em coma, e quando eu saí do hospital, que eu tive alta,
foi onde eu fui registrar boletim de ocorrência, fui buscar justiça, fui buscar ajuda, e eu não tive ajuda da justiça. Eu ouvi, na época, o delegado falar pra mim que era pra mim ir pra casa, cuidar dos meus filhos, cuidar da minha vida, e porque merda, quanto mais mexe, mais fede. Foi essa palavra que eu ouvi da justiça. E eu fiquei desesperada. Tem água aqui. Toma aqui, esse. Eu fui pra casa, e aí eu fiquei pensando o que eu ia fazer, como que eu ia fazer, e aí eu fui buscar ajuda fora da justiça. Consegui encontrar advogados, consegui ir atrás e fazer com que ele pagasse. Ele foi processado, ele foi condenado, ele foi preso em Foz do Iguaçu, como se nada tivesse acontecido, vivendo a vida dele. Meu Deus. E aí ele ficou preso um tempo, saiu por bom comportamento, e depois disso nunca mais eu soube Ele notícia nunca procurou dele. você, Não, seus filhos, nada. não. E aí eu fui tentar me defender e falei, bom, vou fazer curso de tiro, eu vou me prevenir. E eu falei pro juiz, o dia que me avisaram que ele iria sair, eu falei, se ele passar na minha frente, eu mato. Quanto tempo ele ficou preso? Ele ficou 4 anos. 4 anos. É um Falei, absurdo. se ele passar na minha frente, eu mato. Você falou pro juiz? Falei. Aí ele falou, aí eu tenho que te prender. Eu falei, eu prefiro a cadeia do que o cemitério. Sim. Eu estou avisando. Isso não vai mais acontecer comigo. Se ele passar na frente, eu vou matar. Graças a Deus, até hoje ele não passou. Mas eu ando sempre prevenida. E eu não tenho mais medo de nada e nem de ninguém, depois de tudo isso que passou. E aí, eu comecei a perceber que outras mulheres como eu passam por isso. E aí foi onde eu fui orientando as pessoas de como que teria que buscar justiça, como que tinha que fazer, que não podia baixar a cabeça, que tinha que lutar, que a gente tem que se unir, que nós temos que buscar os nossos direitos. E aí veio vindo pessoas que acreditam também que possa melhorar, que possa mudar. E aí eu fui encontrando psicólogas, advogados, que foi se juntando, e a gente começou o trabalho como Mulheres de Boas Obras. E isso nós começamos a atender as mulheres na minha casa. Você morava onde nessa Aí eu vim para o Mato Grosso do Sul e eu morava aqui em Campo Você veio para Grande. Campo Grande. Vim para Campo Grande. 3 filhos, 3 Isso. malinhas e havia toda a coragem do Recomecei a mundo. minha vida aqui. Você começou sua vida aqui. E aí você começou a perceber que outras mulheres também eram vítimas de violência. Porque acho que você ficou tão treinada para identificar isso. Como é que você percebia? Porque não se tocava nesse assunto, não se falava nisso tanto quanto hoje. Hoje é público, a discussão é pública, graças a Deus, mas naquela época não. Como é que qual as suas anteninhas? Como é que você percebia as mulheres com violência? A Vítimas. gente, quando passa por uma violência, no olhar para uma mulher, a gente sabe que aquela mulher passa por violência doméstica. Porque o que a gente sente, ele só muda de pessoa. Então, quando você olha para uma pessoa e você vê o comportamento dela, você vê que aquela pessoa ela está passando por algum tipo de E violência. você identificava isso no seu dia a dia aqui em Campo Sim. Grande? Eu trabalhava na Universo Íntimos, Uhum. que hoje ela não existe mais aqui. E eu era líder de célula, depois eu fui crescendo de cargo lá dentro. E que eu sempre fui muito dedicada no meu trabalho, sempre fui focada. E aí as meninas tinham dificuldade, às vezes, de produção, e eu sentava com elas, elas passavam a maioria do tempo ia no banheiro, ficava demorando, e aí tinha o pessoal ali que ficava reclamando, eu, não, tem alguma coisa errada.
e sempre eu ia no banheiro e elas estavam chorando. Então eu sentava, conversava com elas e aí elas iam relatando. E aí eu ia buscando ajuda, ia buscando parceria, buscando advogados para lá para cá, recebia muitos nãos de Imagina. pessoas que hoje chegam em mim e falam assim: Seurici, eu não acreditava. Olha onde você chegou. Eu falo: não, não fui eu que cheguei. Se eu não tivesse pessoas do meu lado que acreditassem que o mundo poderia ser diferente, mas você não acreditou. Você poderia estar aqui junto. Você não está, infelizmente. E aí eles ficam assim, mas aconteceu, muitas pessoas disseram não, que não iriam se envolver, porque isso era uma coisa que não ia dar em nada, só ia ter problema. Mas teve as pessoas corajosas que chegaram e falaram assim: eu tô junto, vamos em frente. Eu vou ajudar, eu vou ser voluntário, nós vamos fazer a diferença. E nós conseguimos aí começar. E você começou dentro da sua casa. Eu imagino que você vivia numa casa pequena, com poucos recursos. Você, é, é, você é uma pessoa simples. Eu conheço a Ciesp, tive a oportunidade de ir lá. E você é uma pessoa que tem uma simplicidade muito grande, uma garra muito grande, mas você não mede esforços. Então você começou a trazer, inclusive, para sua casa, morando você com seus 3 filhos, com a sua vida, com o seu cotidiano, você começou a trazer vítimas de violência doméstica para dentro da sua casa, Seurici. Sim, Você lembra da primeira mulher que entrou na sua casa vítima de violência doméstica? eu lembro. Ela morava na favela Cidade de Deus, e aí uma costureira que era funcionária minha lá na Universo Íntimos, ela chegou em mim e pediu ajuda porque a menina estava passando por violência doméstica e o marido ia matar ela se ela não tomasse alguma providência. E aí nós fomos lá, pegamos ela e, e eu levei para casa. E ela ficou uns 15 dias lá em casa até a gente conseguir mandar ela embora. Aí eu ia atrás de empresários, pedir ajuda, e aí a gente conseguia passagem, mandava embora. E ela não tinha parente aqui, a gente mandou ela embora para o estado de São Paulo, é que ela morava para lá. E ela foi, graças a Deus, se libertou e foi embora. Naquela época não existia celular, né, só tinha telefone fixo, carta e tal, e por muito tempo eu fiquei com o telefone, eh, com o contato dela, né, que ela ia no orelhão, me ligava, porque eu tinha telefone residencial em casa e na empresa também tinha o telefone corporativo. E depois de um tempo eu perdi o contato com ela, porque eu não troquei de telefone fixo e eu acho que ela também perdeu meu número e a gente não se encontrou mais, mas eu tenho fé que hoje ela deve estar muito bem. Qual é, assim, a maior dificuldade das mulheres em denunciar a violência O doméstica? medo. Que tipo de medo? Porque tem vários tipos de medo. Qual é o medo, esse medo que paralisa? Porque infelizmente uma medida protetiva não salva uma vida. Não. Por mais que todo mundo fala: "Você vai e denuncie que você vai ficar segura", não é verdade. A gente não tem que ser hipócrita e fazer de conta que isso seja verdade. Nós temos mulheres aí que morreram com a medida protetiva dentro da bolsa. Então não, a gente se sente insegura. Uhum. E aí por mais que você vai lá, registra o boletim de ocorrência, a polícia não vai ficar 24 horas com você. A qualquer momento ele pode estar indo ou mandando alguém fazer o É, serviço. esse que é o negócio. Então a maioria das mulheres, 95% das mulheres, elas têm medo disso. Quando a gente conversa com as mulheres que procuram a Ciesp e a gente orienta elas para registrar o boletim de ocorrência, porque precisa para fazer todo o procedimento, eu não tenho medo. Ele vai receber a intimação, ele vai ficar sabendo e aí ele vai ficar furioso e não tem medida protetiva que vai segurar ele. A gente fala: "Não, mas você pode ir pra um abrigo, você pode se proteger na casa de um parente, nada", não, você não É uma conhece ele. prisão, né? A Exatamente. frase é essa, você não conhece ele. Exatamente. Eu tive um caso que a gente ainda está em andamento nesse caso. Uma pessoa, ele é concursado público,
que é funcionário público concursado em Nova Alvorada do Sul. Ele quase matou. Na verdade, essa vítima que a gente está acompanhando, ela é a 7ª vítima dele. Como assim? A 7ª vítima dele. E aí, quando essa vítima a denunciou com provas, vídeos, tudo. Infelizmente, a palavra dela e as provas dela não foram suficientes. O cara continua livre, o cara coloca uma camiseta da campanha de violência doméstica na cidade de Nova Alvorada do Sul e sai fazendo campanha contra a violência doméstica, é um agressor. Aí, quando foram fazer todo o procedimento e tal, das provas, enfim, de como ele é, como que ele deixa de ser, o que fizeram? Foram lá no trabalho dele, na SAS, lá na Secretaria de Assistência Social de Nova Alvorada, conversar com as colegas de trabalho para saber como que ele se comporta. E aí as colegas de trabalho falaram que ele é muito atencioso, ele é uma pessoa maravilhosa, um profissional maravilhoso. Isso é situação que vai ver diante de uma violência doméstica? É claro que do portão da rua para casa, para fora, eles são uma pessoa, dentro de casa Você sabe muito bem como é outra, isso, né? literalmente. Então não tem que se basear no comportamento dele no local de trabalho ou com os amigos de farra. Ninguém melhor que uma vítima que passa por tudo que passou lá dentro. Todas as provas, né? Exatamente. Ele matou um gato dela e ela filmando e ele falou: tô matando ele para não matar você. Meu Deus do céu, que isso? E sem contar as outras 6 vítimas, tem uma ex-mulher dele com uma filhinha dele, teve que fugir para Santa Catarina para não morrer. Em que pé está esse caso? Está em andamento ainda. Ele ainda não foi julgado. Está em andamento. Trabalhando. Continua trabalhando, continua livre, continua de boa. Então, como que a gente vai convencer uma mulher para ela buscar a justiça que ela vai ser protegida? Uhum. Não tem como. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Infelizmente, é a realidade. E nós estamos vendo aí cada vez mais mulheres morrendo. Uma coisa que eu tenho notado, senhora Eci, a gente conversa muito sobre isso, eu falo muito sobre isso na rádio, leio muito, procuro me informar, tenho experiência, uma vivência muito pessoal, muito particular com relação à violência doméstica. Pois bem, a gente fala muito do comportamento da mulher, para a mulher mudar, para ela melhorar, para ela ir atrás, para ela buscar independência, tudo. Porém, eu vejo muito pouco para os homens, para mudar o comportamento, para educar os meninos, porque cada vez mais cedo a gente vê a violência doméstica, a violência entre namorados, feminicídio, cometido por homens cada vez mais jovens, meninos agredindo mãe dentro de casa. Enfim, é uma situação absurda. Qual é a sua opinião? Qual é o seu diagnóstico? Você que lida cotidianamente com isso, com essa violência doméstica, com relação. Eu acho que as mulheres elas estão muito bem informadas, elas estão muito bem formadas, elas sabem quais são os caminhos e o medo as paralisa, porém, falta o quê para mudar o comportamento dos homens. E eu não vou generalizar aqui, como eu nunca generalizei. Existem homens violentos, né? Como existem homens fantásticos, maravilhosos, pais, maridos, namorados amorosos, irmãos, filhos, sabe? E é a maioria. Porém, existe uma minoria que está gerando uma tragédia. E é com esses que a gente tem, que estão chegando agora, que a gente tem que formar. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu sempre pensei da seguinte forma: nós precisamos combater a violência doméstica. Porque o que já está adulto, o que já tem os vícios, a gente não vai conseguir mudar. Mas nós precisamos, com urgência, prevenir. Porque sem a prevenção, nós não vamos ter Um cenário nenhum diferente, avanço. né? Não vai. Não. Nós vamos estar secando gelo a vida inteira. Hoje em dia,
uma criança aí com 4, 5 anos, bate na cara da mãe, xinga, grita, e aí você olha assim, ela não pode fazer nada. Aí quando se cria uma adolescente, vai bater na namoradinha e depois que se casa, ele acha que ele é o centro das atenções e ele vai continuar fazendo o que ele bem entender, porque ele tá no direito, porque ele acha que ele tem que ser assim. Porque a sociedade ensinou ele que ele não tem que ter regras. O não, ele não aprendeu. E isso precisa ser mudado. Quão comum é isso na Mais sociedade do que hoje? você imagina. E Está não quase 100%. E não tem classe social, né? Não, em todas as classes sociais, Isso é infelizmente. uma coisa que eu queria tocar com você, porque uma vez eu conversei com uma médica legista, IML, especializada, atendendo a questão de violência contra a mulher. Ela virou para mim e falou assim: Carmen, você não tem ideia de quem já sentou aqui. Das mulheres que já se sentaram nessa cadeira para fazer exame médico legal, vítimas de violência. Já conversei com delegadas, já conversei com promotoras, já conversei com advogadas, com policiais, já conversei com médicas, pessoas, inclusive, que eu tenho certeza que você conhece, jornalistas. São mulheres que não, economicamente, não têm uma dependência. Porém, o que é que as une, na sua experiência, ao agressor? Então, relacionado a toda essa classe, né, independente seja da periferia, seja média ou alta sociedade, é o medo. O medo de eu ouvir de uma mulher que é de classe alta, Uhum. né? E quando eu conversei com ela e falei, por que você está nessa vida? Você não precisa do seu marido para nada. Você é suficiente, você é rica. Você pode ir morar para outro país, colocar alguém gerenciar suas empresas, tudo. Você não precisa disso. Sabe o que ela me respondeu? Antes eu não tivesse nenhuma casa para morar. Seria mais seguro para mim. Porque se eu fizer isso, vai cair a máscara do bom moço e ele vai me achar no inferno para me matar. Porque eu vou desmoralizar a nossa família. Então eu não posso fazer isso. Então ela continua se submetendo ao ciclo da violência. Continua, e é um homem muito conhecido e admirado por muitas pessoas, e ela continua sofrendo, continua apanhando, porque ela não pode separar. E ela não tem uma idade tão nova não, ela já passou já dos 65 anos. E ela continua sofrendo, por quê? Pelo ego, porque eu falei pra ela: "Isso é um ego. Joga tudo pro alto, some, eu posso sumir pra onde for, Ele vai me achar. ele vai me achar", porque ele falou que ele me acha nem que seja no inferno. Então, tudo se resume ao medo, independente se ser uma pessoa da favela, se for da periferia e se for da alta sociedade, é o medo de manchar o nome da família, o medo dos filhos terem vergonha. Imagina meu pai batendo na minha mãe, nós somos uma pessoa respeitada na cidade, no estado, e aí como que vai ficar? Então as pessoas, cada um pensa no seu ego. Aí, fazendo uma associação com isso que você está me dizendo, então, mulheres vítimas de violência que têm uma independência financeira, né, que têm a sua vida, que, enfim, estão bem financeiramente, economicamente, não são dependentes, elas têm um outro tipo de dependência, às vezes até pior do que a dependência financeira. Porque Exatamente. aquela que tem a dependência financeira, ela se liberta, ela faz um curso, ela, enfim, se sacrifica, vai, se esforça e consegue, e financeiramente ela não passa mais a depender. Porém, aquela que não tem mais a dependência, que não tem a dependência financeira, mas tem a dependência emocional ou cultural, É é pior. uma armadilha invisível que é muito mais difícil de ser Exatamente. rompida. Exatamente. E essa pessoa precisa de ajuda para sair, porque muitas vezes ela pode Esse tipo ter de um mulher te final procura, procura. Suelicy?
muitas. É. Infelizmente, lá na instituição vai todas as classes nos procurar, conversar. Tem pessoas que vêm de outro estado para Elas cá. disfarçam assim, vai, eu vou aqui Sim, conversar porque eu quero conhecer o sim, projeto e tal, quero ajudar. Tipo assim, ai, exatamente. não tem nenhum problema. Mas chega na sua salinha ali, na hora do tete a tete, Quando desaba. a gente senta na sala lilás e Hum. elas olham na parede onde tem lá força, inspiração, coragem, determinação, amor próprio, que elas começam a ler e elas começam a encher o olho de Aí você lágrimas falou, é aqui. e elas ficam com a mão assim e vai. Aí eu falo, tá tudo bem? Você quer conversar? Aí desaba, né? E aí vai, porque realmente tá carregada, Porque carregada. essas mulheres, elas não vão lá para fazer um curso para aprender uma nova atividade. Não. Elas tiveram educação, acesso à cultura, conhecem outros países, vêm de uma família de recursos, de posses Cultas. e estão completamente amarradas. Exatamente. Exatamente. E a gente não pode julgar, porque elas sabem o que acontece dentro de casa. E o que você fala para essas mulheres e qual caso que você pode, óbvio, sem falar o nome, mas o caso de uma mulher desse espectro assim da sociedade que você atendeu, que você acompanhou e que você viu que evoluiu e que ela se libertou dessa violência? Olha, teve uma advogada, ela e é uma advogada muito respeitada aqui. Ela conseguiu se libertar, né, o marido dela, ele é também uma pessoa muito conhecida, e o que ela fez para poder se libertar disso? É o que eu sempre oriento as pessoas que me procuram e conversam comigo, você não bate de frente, porque se você bater de frente é pior. Então nós mulher, às vezes as pessoas falam assim: "Ah, vamos fazer isso, fazer aquilo, as mulheres têm que enfrentar o homem". Não. O homem ele já é um ogro, o agressor, né, porque Sim, nós temos homens sim. de A verdade. gente precisa deixar isso muito claro, Exatamente, fazer nós essa temos divisão. homens e moleques. E então quando você vai bater de frente com o agressor, ele já tá esperando qualquer coisa, não precisa motivo para Aliás, ele ele está te querendo que bater. você venha, né? Exatamente. Para Então quando bater. você bate de frente com ele, a ira dele só vai aumentar. E nós não podemos fazer isso. Então eu sou contra quando existe pessoas que falam assim: "Ah, você tem que enfrentar seu marido, você não pode ter medo". Aí você vai pedir para realmente ela apanhar de novo e ser agredida. Não, nós temos que sermos inteligentes. Enquanto ele está pensando que está vencendo, a gente vai, se organizando, né. A gente precisa primeiro fazer um tratamento, se curar por dentro. Porque a gente tá tão machucada, a gente tá tão despedaçada, que a gente não tem força para lutar. Então nós primeiro precisamos nos proteger, fazer um acompanhamento psicológico, psicanalista. Depois disso, você ter aquela coragem de abrir os olhos e falar: "Bom, agora eu vou ver que caminho que eu vou seguir", e buscar profissionais, porque sozinha a gente não sai, não consegue, não adianta. Lá na Ciesp, vocês oferecem uma ajuda, assim, Sim. um leque de ajuda, né, de Uhum. apoio. O que uma mulher vítima de violência doméstica encontra lá na Ciesp? Qual é o caminho que ela percorre lá? Ela chega lá, para onde ela é mandada? Como é que ela é acolhida? Ela chega na instituição, ela passa pelo serviço social, do serviço social ela vai para psicóloga e advogado. Então é esses 3 profissionais que acolhem essa São vítima. voluntários? Não, São pessoas contratadas. exatamente. Seja, Aí essas pessoas que fazem o acolhimento, fazem tudo o que precisa ser feito de início. Nós temos a nossa sala lilás, que foi inaugurada em março do ano passado, de 2025. E aí elas passam por essa triagem. Dessa triagem, elas continuam fazendo o acompanhamento psicológico até o momento que ela chega e fala assim: "Não preciso mais", ou
o profissional chega e fala: bom, agora você já pode tomar suas decisões, já pode seguir sua vida e você vai ter força. Precisou, você volta de novo. E aí o advogado, o O corpo ad- jurídico orienta Orienta. conforme a situação dela. Exatamente. Olha, você tem direito nisso, nisso, nisso. Eu vou te encaminhar para você ir para a defensoria. Lá na defensoria, vou acompanhar o processo até o final. Aí o advogado acompanha o processo, acompanha tudo que tiver que acompanhar, às vezes até em audiência, ele vai acompanhando junto o advogado da defensoria. Olha, eu vi tem esse processo assim, precisa de orientação. O advogado orienta, fala: olha, isso daqui tá assim, assim, correto, ó, você vai aqui, você busca ajuda aqui, você tem esse direito. Aí orienta elas como faz, onde faz, e se às vezes elas não conseguem ir sozinha porque tem medo ou alguma coisa, o advogado pega ela, põe no carro e vai junto com ela, acompanha a fazer o que precisa ser feito. Às vezes até registrar o boletim de ocorrência, coloca no carro, a gente tem carro na instituição, coloca no carro, vai lá na delegacia da mulher, espera até fazer todo o procedimento, fazer o boletim de ocorrência, traz de volta para a instituição, faz o procedimento que tem que fazer e aí a gente acompanha. Mulheres que têm que sair de casa, como você, que saiu com seus 3 filhos, que é o caso mais dramático, chega, não tem para onde ir, ou então alguém que sabe que a mulher sofreu violência, recebeu em casa, leva até esse caso até vocês. Qual a atitude de vocês numa situação dessa? Então, antes eu levava para minha casa, né? E aí em 2023 eu aluguei uma residência com 10 quartos, mobiliei, e aí eu fui buscar apoio para manter essa casa. E eu não tive apoio do poder público, nem da prefeitura, nem do estado. E eu recebia e-mails, ligações, ofícios, tanto do interior quanto daqui da capital, para essas mulheres ficarem hospedadas na minha casa, na Casa Fênix. E eu pedindo ajuda, como que eu faço? Eu preciso de apoio financeiro, porque eu estava mantendo, o aluguel era 5.000, mais IPTU, mais todos os tributos, então só fixo do aporte da casa, eu tinha gasto de mais de 10.000. Mensal. E aí mais o quadro de funcionário, mais limpeza, enfim... Alimentação. Exatamente. E café da manhã, lanche, almoço, café da tarde, janta, enfim. E aí eu não tive apoio nem da prefeitura nem do estado de Mato Grosso do Sul. Não tive. E aí quando chegou em dezembro de 2025, venceu o contrato, eu entreguei a casa e eu fechei a Casa Fênix. Porque Dezembro agora. Isso, agora em dezembro. Porque se não tem como o poder público fazer uma parceria com uma instituição, mesmo não tendo vaga na única casa-abrigo que o Estado tem, por que eu vou pegar para mim uma responsabilidade que é do poder público? Eu não posso tirar de um lugar para pôr no outro, por mais que a minha vontade seja fazer isso. Por mais que o seu coração clame por isso. Mas eu não podia. Então fechou. Fechou. E aí eu montei 2 apartamentos na Ciesp. Lá dentro da. Lá dentro da Ciesp. Isso. Esses 2 apartamentos, eu peguei as beliches, né, lá da Casa Fênix. Levei todos os móveis, eu levei para a Ciesp, que os móveis lá da Casa Fênix, nós recebemos de um grupo de alunos da escola 2001, Nova Geração. Eles doaram as 15 beliches com colchões. Os alunos fizeram uma campanha e fizeram essa doação para a Casa Fênix. E aí a gente levou essas beliches e nós montamos nesses 2 apartamentos, e aí nós temos esses apartamentos lá na instituição. Então, quando vem algumas pessoas que não têm condições nenhuma de ir para casa de um parente, ou ir para casa de alguém, tá? Ou a gente ali. tem que mandar para outro estado, ou às vezes vem de outro estado para cá, até a gente organizar, arrumar emprego, casa e tal, elas ficam ali nesse apartamento com os filhos, e a gente dá um suporte para elas ali.
Tem um prazo máximo delas ficarem lá, não? 15 dias no 15 máximo. dias no Não máximo. tem como ficar mais, porque ele não tem o conforto que uma casa teria. E também a vida precisa seguir e vocês têm um corpo Exatamente. jurídico, vocês têm psicóloga, tudo para Exatamente. realmente fazer andar, né? Sim, Não sim. é para parar ali, é Uhum. para a pessoa tocar a vida e vocês ajudam. Exatamente. Só no Isso. ano passado, 2.630 mulheres atendidas pela Isso. Ciesp. Que Isso. cursos que vocês dão lá? Nós damos curso na área da culinária, a gente dá panificação, pizzaiolo, comidas de bar, bolos, doces e salgados, confeitaria, todos os segmentos da parte de culinária tem os cursos. Aí na parte têxtil, tem cursos de bordados, nas máquinas industriais, né? Curso de Certo. corte e costura, modelagem, consertos de máquina, manutenção de máquinas. E toda essa parte também do ramo têxtil tem as oficinas e os cursos, né? Que a oficina é uma coisa, curso é outra. E o que Oficina para vocês quem já tem. produzem lá também é vendido, né? Isso, é vendido. E aí nós temos cuidador de idoso, babysit, secretariado. Menina, Na cuidador de idoso vai parte precisar muito. cuidador de idoso é um dos cursos Mais que é procurado. mais Que procurado. legal. E a gente termina um, já tem que começar o outro, porque tem fila de espera, né? Tem fila Pra de fazer espera. o curso. Exatamente, para fazer o curso. E aí nós temos uma parceria com a Fundação Dom Cabral. Na verdade, a Ciesp é o polo da Fundação Dom Cabral no Centro-Oeste. E aí, esses cursos que a gente tem de empreendedorismo é em parceria com o nosso polo da Fundação Dom Cabral, juntamente com o Sicredi, que é dali do Paraty, que é próximo ali da instituição. Então, essas duas empresas abraçaram essa parte do curso de empreendedorismo para essas mulheres empreender. E como vocês sobrevivem? Como se mantém a Ciesp? A Ciesp sobrevive de doações de empresas que fazem dedução de imposto de renda. Tá chegando imposto de renda, Já então já está pode chamar o aberto. pessoal Já. aí para fazer a doação. Já está sendo, né, já está acontecendo a dedução do imposto de renda, né, e a gente tem o aporte tanto para a criança, para o CMDCA, quanto para o CMDPI, que é do Conselho do Idoso e da Criança e do Adolescente. Então, nós temos esses dois fundos, no qual a gente vive de doações de pessoas físicas e empresários que queiram aí estar contribuindo com a instituição. A gente recebe dedução de imposto de renda. Nós também recebemos emendas parlamentares, tanto os municipais, estaduais e federais. E aí também a gente participa de editais. Certo. Agora mesmo nós estamos aí com 2 editais que a gente está pleiteando. Um é da ONU, né, que a gente quer ir fazer um projeto voltado ao empoderamento feminino, mas da parte aonde a gente vai colocar essas mulheres, ajudar ela de uma forma que elas consigam mudar a maneira de educar seus filhos, de orientar suas filhas, porque eu acho que é nosso dever quanto pais e mães ser responsável pelas próximas gerações, né? Trazer mais a nossa responsabilidade, que isso que é uma coisa que já está ficando para trás e a gente precisa resgatar isso. E aí a gente prevenir a questão da violência doméstica, e é um projeto bem bacana aí que a gente tá escrevendo e tem prazo agora para dia 12 de maio, é o último prazo. E aí tem um edital das lojas Renner, que também é para as mulheres e é voltado no ramo têxtil. Então nós estamos aí com esses 2 editais que a gente vai estar pleiteando, né? E aí nós fomos aprovados no edital do incentivo ao esporte, e esse incentivo ao esporte é um projeto que nós vamos começar agora em maio, e o nome do projeto se chama Matilhas de Leoas. Oh, gostei. Esse projeto é o Muito futebol bom. feminino, Que legal. onde a gente vai estar fazendo os campeonatos nas 7 regiões de Campo Grande, e juntamente com os treinamentos e os campeonatos, a gente vai estar falando sobre a conscientização da violência doméstica. E com isso a gente trazer os homens, porque a gente precisa que os homens falem da violência doméstica. Porque para você ser homem,
você não precisa ser um agressor, Claro que né? não. Então, é os homens que precisam estar com a gente nessa luta para a gente poder conseguir alcançar o nosso objetivo, né? Que é a diminuição cada vez mais, né, da violência doméstica. Então, essa Matilhas de Leoas começa aí na primeira semana de maio e vai ser um projeto que vai ser muito bacana aí. Olha, a Seureci, ela é embaixadora da paz mundial. Ela tem um trabalho humanitário reconhecido em diversos lugares, aqui no Brasil, Mato Grosso do Sul, Brasil, no mundo. Você vai tomar posse na Academia de Letras de Mato Grosso do Sul agora, também em maio, né? Você já recebeu dezenas de homenagens, mas eu imagino, senhor Essi, que no dia a dia essas homenagens elas fiquem pequenas perto do trabalho, da homenagem que você se sente agraciada quando uma mulher vem e agradece a libertação dela da violência, do ciclo de violência doméstica. Acho que quando você vê os filhos, né? É, meu maior prêmio é quando uma mulher chega e fala, eu venci Uhum. e agora eu tô aqui para te ajudar. E nós temos muitas mulheres que passaram pela Ciesp, foram, vencedoras, sobreviventes e hoje elas estão fazendo parte da nossa diretoria, hoje elas estão ali nos ajudando a ajudar outras mulheres. Então esse é o maior prêmio que eu considero, assim, que não tem dinheiro no mundo que pague. É claro que os outros são assim, muito Fazem muito importantes. bem, é claro, porque é um reconhecimento. Agora, Sim. eu quero encerrar falando o seguinte: vem uma grande novidade por aí, né? Que vai de Mato Grosso do Sul, que pode mudar essa questão de proteção da mulher vítima de violência doméstica que tem medida protetiva. O que é que você pode adiantar para a gente? Então, 1 ano, né, de pesquisa, para a gente poder chegar agora com o projeto já pronto, né, e muito em breve a gente vai estar lançando. É um projeto que eu acho que era o que estava faltando para dar um pouco mais de coragem para as mulheres buscar a a justiça e denunciar, fazer o boletim de Ela ocorrência e se vai ter libertar muito mais disso. segurança de que o agressor, que ela tem o benefício da Lei Maria da Penha, o direito à Maria da Penha, e aquele agressor, ela vai ter muito mais segurança que ele não vai chegar perto dela. Isso, É isso. porque quando ele estiver chegando perto, o smart vai acionar, vai Vai acionar esse apitar dispositivo. exatamente, e ela vai saber que ele está se aproximando. Então ela vai conseguir se esconder, correr, enfim, sair dali ou procurar alguém, olha, ele está se aproximando. E ele vai chegar próximo dela, também vai apitar a tornozeleira dele e ele vai saber que ele está próximo dela. Mas não é só apitar não, tá, gente? Vai acontecer alguma coisa com ele Aí, bem exatamente. chocante, eu diria. Mas ele vai ter 3 avisos Sim. antes de levar o choque e ele ficar paralisado. A partir do momento que ele não respeitar os 3 avisos e ele for infringindo a lei, imediatamente vai ser acionada a justiça de que ele está descumprindo a Uhum, medida. uhum. E nesse exato momento, ele vai levar o choque, ele vai ficar paralisado. E dá o tempo da polícia chegar e prender ele em flagrante. É uma tornozeleira eletrônica. Exatamente. Adaptada. É uma tornozeleira eletrônica que dá choque no agressor, né? No agressor de mulher. Então, ele vai tomar um choque, vai ter toda uma sequência de avisos. Gente, é um projeto Dentro da lei. fantástico dentro da lei que vai avisar a mulher. Tem a metragem, 300 metros, tem um apito, 200 metros tem outro, 100 metros tem outro. Ou seja, linha amarela, linha vermelha, cruzou. Toma um choque que paralisa o cidadão.
entendeu? Ele nem pensa. Então, eu acho que é fantástico isso, é fundamental a gente se proteger mesmo. Senhor Essi, a gente está encerrando. Quando que vai finalizar esse projeto dessa tornozeleira? Final de maio a gente já tem a data para testar nas primeiras Podemos pessoas. falar o nome dela? Fala, senhor Pode, Essi. pode. Conta o nome dela. É o nome de um peixe, do peixe elétrico, né? Como é que é? Esqueci o nome agora, você me falou. É o nome de um peixe elétrico. Sutil, né, gente? Olha que maravilha, Exatamente. sutil. Mas vocês vão acompanhar na mídia, na imprensa. A gente vai falar muito sobre isso, porque é de Mato Grosso do Sul. É um projeto que a senhora Essi está diretamente envolvida e eu tenho certeza que vai revolucionar, vai trazer uma liberdade muito grande para muitas mulheres. E quando eu falo de mulher, eu falo de família, eu falo de filhos, né? Porque crianças que são vítimas de pais abusadores, vítimas de maridos agressivos, de companheiros agressivos. Bom dia, galera. Dia 22 ela tá aqui com o vídeo. Bom dia, galera. Dia 22 de abril de 2026. Ela tá com o vídeo aqui que ela recebeu. Mas vocês vão saber. Vocês vão saber de absolutamente tudo. Para quê? Para quê? Para quê? Para quê é o nome do peixe elétrico, né? E essa tornozeleira vai se chamar Para quê? Muito, adorei. Senhor Essi, que mensagem que você pode deixar para mulher que assistiu a gente até agora e que é vítima de violência doméstica e que está se vendo num lugar assim que ela não tem saída, que ela fala, não, o meu caso não tem saída. Tem saída. Todos os casos têm saída. A gente só não tem saída para a morte. E é disso que a gente tem que correr. Se a gente continuar, é esse caminho que a gente vai ter. Eu quero dizer para essa mulher que ela não está sozinha. Que ela tem sim como lutar pela vida dela e mudar a história dela. E que isso também leve ela a ensinar seus filhos, orientar seus filhos de uma forma diferente para quebrar esse ciclo. Porque enquanto esse ciclo não for quebrado, nós vamos ter gerações e mais gerações de agressores. Então agora é o nosso tempo de nós quebrarmos o ciclo da violência doméstica. Senhor Essi, parabéns pelo seu trabalho. Que as pessoas despertem para o quanto é fundamental colaborar com um projeto como esse, porque, como você falou, é o futuro, né? A gente precisa plantar essas sementes de uma geração mais amorosa, mais paciente, que ouve, que conversa, que dialoga. E eu fico muito feliz de saber que você superou isso a um custo muito alto, porque isso mexe com você de uma forma muito dramática e você vai levar isso para o resto da sua vida. Porém, você transformou isso em ação. E Com você certeza. leva para as outras mulheres essa esperança, e não só a esperança, você leva a ação. Com certeza. Que Deus te abençoe imensamente. Onde fica a Ciesp para as pessoas poderem procurar? A Ciesp fica na Rua Inocência Moreira dos Santos, número 45, bairro Aero Rancho. Vocês estão no Instagram também? Sim, temos o Instagram, é Instituto Aciesp, tem o site também, que é www.aciespms.org.br. E aí tem também o Facebook, que é Instituto Aciesp. Também tem o telefone 99220 2525, que também pode estar mandando mensagem, ligando nesse número, ou ir lá até o endereço pessoalmente, e estaremos lá para Sempre vai ter gente lá para receber? Sempre. 24 Sempre horas? tem gente, sim. À noite e finais de semana tem o de plantão, e aí quando é algum caso meio urgente, chama a equipe de reforço para estar atendendo. Então, não tem hora, não tem dia. Infelizmente, é nos finais de semana e à noite que as coisas piores Exatamente, mas acontecem, né? a esperança também não tem hora, não tem dia. Ela está ali Com sempre à disposição. certeza. Isso é importante. Com certeza. Obrigada, querida. Obrigada. Muito feliz de você estar aqui, principalmente por toda essa superação e a esperança que você abre para tantas mulheres. Imagina, obrigada. E
começo de junho tem o lançamento do meu livro contando a minha história de superação para ajudar outras mulheres. Maravilha. Aí você volta aqui para a gente contar mais. Com certeza. Olha, muito obrigada por você ter ficado com a gente até agora. Eu tenho certeza que essa história te comoveu, mas ela principalmente te moveu, né, a olhar para essa situação, porque é esse o propósito, não apenas nos comovermos, mas que a gente entre em ação de alguma forma, que você olhe para as mulheres ao seu redor com outros olhos, para que você perceba se tem alguma coisa diferente acontecendo, porque o que está faltando hoje no mundo é escuta, é ouvir. Todo mundo quer falar, 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 mas poucos querem ouvir. E quando a gente empresta os ouvidos, eu tenho certeza que a gente está fazendo um bem enorme. Então, se comprometa com isso. Primeiro, mude o seu olhar, né? Olhe com mais generosidade. E depois, se possível, empreste o seu ouvido e entre também em ação. Está aqui a CIESP, com portas abertas para ajudar as mulheres vítimas de violência. E se você está passando por isso, não perca mais tempo, não. A sua vida precisa ser vivida da melhor forma possível. Obrigada por você ter ficado com a gente até aqui e a gente se encontra no próximo Pode Tal, hein? Até lá. Até o próximo Pode Tal, o podcast para quem aprecia boas ideias e grandes conversas.